Senhor dos senhores. Aleluia. Louvado seja Deus. Preparai o caminho do Senhor. Aleluia. 2 semanas o mundo parou para assistir o que está acontecendo no Reino Unido. A querida Rainha Elizabeth, durante 70 anos, reinou naquele lugar. E algo interessante aconteceu. Enquanto o féretro percorria os países irmanados pelo reino, países como a Inglaterra, país de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, enquanto o caixão estava percorrendo esses lugares, um homem chamado David Beckham, que é um famoso futebolista da Inglaterra, estava na fila. E alguém, vendo como famoso, pediu se ele não queria cortar a fila, se ele não queria adiantar-se, mas ele não escolheu facilidade. Como súdito do reino, ele resolveu ficar e ficou 12 horas no meio do frio, aguardando uma oportunidade para se despedir da rainha que o fez Sir. Então nós temos que entender uma coisa muito importante. Se um homem como este decidiu esperar 12 horas apenas para despedir-se da rainha, para honrá-la, de que maneira nós estamos honrando o nosso rei? De que maneira nós estamos honrando aquele que deu a sua vida por nós? Quero que você pense nisso enquanto nós meditamos na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, versículo número 19. E enquanto nós abrimos, quero lembrar para você uma coisa. Quero lembrar para você que Jesus, quando iniciou a abertura do reino dos céus, esteve entre nós pregando, ele deu conceitos ou princípios no Sermão do Monte, falando-nos para nós que é exatamente o oposto daquilo que o mundo pensa. O mundo diz que são felizes aqueles que riem, mas o Senhor diz, não, felizes são aqueles que choram. O Senhor disse para nós, diferente do mundo que diz, olha, felizes são aqueles que são ricos, não, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Ele nos dá conceitos que viram o mundo de cabeça para baixo. Ele nos dá conceitos que culminam nesse versículo 22, onde estamos agora, onde Ele diz para nós as seguintes palavras: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Vamos juntos? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vamos juntos? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor
do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, aleluia, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Vamos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Deus Pai, muito obrigado por esta tarde. Deus, nós queremos te agradecer por aquilo que o Senhor ministrou por este texto. Eu quero rogar, Pai, que o Senhor me capacite com graça para que eu possa transmitir ao teu povo, meu Pai, o que tens mostrado. Muito obrigado, Senhor, por esta tarde. Fala conosco mais uma vez, no precioso nome do nosso grande Rei e Salvador Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. O nosso Rei está presente na casa. Aleluia. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu aí estou no meio deles. Glórias a Deus. Quando Jesus começa a nos ensinar acerca desse assunto, ele nos fala para não juntarmos tesouros na terra, mas devemos juntar tesouros nos céus. Quando ele fala em tesouros, ele não está se referindo especificamente a dinheiro. Ele está nos falando acerca de tudo aquilo que nós consideramos de estimado valor para nós, o que engloba não só o dinheiro, como qualquer outra coisa que valorizamos. Então nós temos que entender que Jesus nos falou para nós não juntarmos aqui. Agora, isso não quer dizer, em hipótese nenhuma, que nós não devemos economizar, que nós não podemos guardar para o futuro. Não é isso. Ele está nos falando alguma coisa muito mais séria, muito mais importante. Está falando acerca de ênfase. Ele está querendo nos mostrar que a coisa mais importante para nós que somos súditos do reino de Deus é que nós estamos nos preparando para ir aos céus, o lugar onde nós temos que conservar e acumular os nossos tesouros. Isso é algo tão sério que Jesus não pregou apenas uma vez esse assunto. Nós estamos no capítulo 6, que antecede ao 5, que nos fala sobre o Sermão do Monte. O Senhor falou não apenas uma, mas algumas vezes a mesma coisa. Lá em Lucas capítulo 12, por exemplo, você vai encontrar que um certo rapaz chega para Jesus no meio da multidão e fala assim: Senhor, manda o meu irmão dividir a herança comigo. Lucas 12, versículo 13. E o Senhor diz: quem é que me colocou como repartidor entre vós? E o Senhor então fez uma advertência sobre a cobiça. Ele fala-nos o seguinte: que um certo homem que tinha uma grande herdade, uma fazenda, pensou: puxa, eu posso agora fazer novos celeiros, tá gerando abundantemente, vou construir novos celeiros para guardar, para que no futuro eu possa dizer o seguinte: ó, minha alma, come, bebe e folga, porque agora tens para muitos dias. E então ele ouviu uma voz: tolo, se hoje pedirem a tua alma, que contas tu darás? Então, quando nós falamos, Jesus então começa a falar sobre esse mesmo assunto. Ele vai tocar os mesmos temas de Mateus capítulo 6, vai nos falar para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E essa ansiedade é algo tão sério, porque nunca houve um século onde as pessoas se preocupam tanto em acumular, onde as pessoas estão mais preocupadas com aquilo que é material. As pessoas hoje
estão tão preocupadas com o dia de amanhã que tem gerado no mundo um fenômeno extraordinário chamado transtorno de ansiedade. E esse transtorno toca as pessoas de uma tal maneira que elas ficam estressadas, ficam com medo do amanhã e não conseguem produzir. Jesus, nesse assunto, vai nos falar de uma maneira muito específica, dizendo para nós acerca da ansiedade, dizendo para nós: olha, não fiqueis ansiosos. Ele vai repetir no texto que nós temos da Almeida Corrigida, 4 vezes ele vai falar 4 palavras diferentes. Vai falar: não andeis inquietos, não andeis solícitos, não andeis apreensivos, não andeis inquietos. Ele vai usar 4 palavras diferentes, e essas palavras no texto original é uma só: ansioso. Não fique ansioso. Por isso eu tenho para você nesta tarde uma palavra que veio do coração de Deus direto para o meu. Eu quero transmitir para transmitir a você a segurança, a certeza de que não importa o que vem amanhã, Deus está cuidando de você. Aleluia, Deus está cuidando do seu povo. Não importa o que aconteça, Deus está conosco. Essa é a garantia que nós temos. E isso é algo tão importante, irmãos, que Jesus tem que nos explicar uma coisa. Ele tem que falar para nós, como seu povo, para nós não andarmos ansiosos. Temos que tomar cuidado com algo que ele chama de olhos. Ele diz para nós, no versículo, está o seguinte, versículo 22: a candeia do corpo são os olhos. Deixa eu ilustrar isso para você entender. Imaginemos que o nosso corpo é um veículo, e que os olhos são os faróis, e que você está dirigindo no meio de uma noite escura, e de repente os seus faróis queimam, e você tem que continuar dirigindo, você não enxerga nada, há um breu à sua frente, porque os faróis estão queimados. Você quer avançar, e no seu coração começa a entrar medo, insegurança, começa a entrar no seu coração pavor, porque você tem que seguir, mas não está enxergando. O que o Senhor está dizendo para nós é que se os nossos olhos, se os nossos faróis não conseguem iluminar as trevas que estão fora, essas trevas que estão fora passam a entrar dentro de nós, e isso nos causa algumas coisas. O que nos causa? Nos causa um vício, que eu vou chamá-lo de cobiça. A cobiça é o desejo de acumular mais, sem nos preocuparmos de quem nós estamos tirando. A palavra nos fala que a cobiça é um mal. Cobiçais e nada tendes. Nós temos que aprender, irmãos, pela palavra de Deus, que nós não precisamos ter olhos gordos. O olho gordo é uma coisa muito prejudicial para a nossa vida. Quando Jesus nos fala, ele diz: se os teus olhos forem luminosos, todo o teu corpo será iluminado. Aleluia! Então ele diz, preste atenção, porque ninguém pode servir 2 senhores, porque haverá de amar a um e aborrecer o outro, agradar a um e desagradar o outro. Você não pode servir 2 senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando ele fala em Mamon, esta é uma representação de uma entidade espiritual que governa as riquezas. E isso está falando para nós: tome cuidado com Mamon. Não deixe Mamon tomar conta das suas finanças, da sua vida pessoal. Não deixe Mamon dominar os seus negócios, porque se ele dominar, você vai ficar preocupado com o dia de amanhã, vai ficar ansioso, e você não vai adquirir aquilo que o Senhor tem para nos conceder, que são as riquezas do reino de Deus. Aleluia. Portanto, ele nos fala sobre a motivação correta. A motivação correta para o crente é exatamente essa: coloque Deus no lugar correto, coloque as finanças sob o cuidado de Deus. Dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Nas 4 vezes que o Senhor fala, depois de nos advertir, depois de nos falar, não acumule na terra, acumule no céu, cuidado com os teus olhos, cuidado de estar colocando os teus olhos, Ele nos fala o seguinte: agora, portanto, não andeis ansiosos. Ele vai falar 4 vezes, não fique preocupado com a sua vida, capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida. Ele diz para nós não nos preocuparmos com a nossa vida, com aquilo que devemos de comer ou havemos de beber. E a pergunta é, como não vamos nos preocupar se nós temos aluguel para pagar, se nós temos dívidas escolares, se nós temos filhos, se nós temos problemas a resolver, problemas econômicos? Como é que nós não vamos nos preocupar? Jesus diz para nós um pequeno segredo. Ele diz para nós: não ande ansioso, olhe na perspectiva correta. E Ele nos fala para nós, de repente observamos a natureza, olhai as aves do céu. Dificilmente você vai encontrar um corvo morto na rua. O Senhor está cuidando das aves do céu. E se Deus toma conta das aves do céu, Ele diz para você e para mim: filho, filha, eu estou cuidando de você. Não valeis vós, não tendes muito maior valor do que as aves? Deus está dizendo para você que você tem um valor intrínseco, especial para Deus. O seu valor é aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Nós não merecemos nada, não valemos nada, mas o Senhor atribui valor àqueles que Ele chama de seus súditos. Ele diz para nós que temos que ter fé. Ele diz para nós: o vosso Pai sabe do que necessitais. Ele sabe do que nós precisamos. Ele diz: se Deus assim veste a erva do campo, como também não nos vestirá homens de pouca fé. Então Ele está dizendo para nós que quando nós tivermos dificuldade, faça um passeio, vá até uma floricultura, observe como elas estão ornamentadas pela natureza, por aquilo que Deus deu cores às flores. Deus está dizendo para nós que se Deus veste a erva do campo, que depois é cortada, é vendida numa floricultura, Deus não vai cuidar de nós? Com certeza Deus está cuidando de você. Deus está cuidando, Ele não vai te abandonar no meio da sua trajetória. Preste bem atenção, Deus sabe da tua dificuldade e está tomando conta de você. Aleluia. Ele diz para nós não nos preocuparmos, não andar ansiosos sobre a vida, sobre os alimentos, sobre a vestimenta e sobre o dia de amanhã. E quando Ele fala isso, Ele nos dá os princípios corretos para nós não nos preocuparmos. Agora, se Ele já assentou em nosso coração, não fique preocupado, como é que nós vencemos a ansiedade? Como é que nós podemos vencer este monstro que muitas vezes quer quer assumir o lugar em nosso coração, quer reinar como Mamon, dizendo: eu controlo o seu tempo, eu controlo as tuas finanças, controlo a tua saúde? Não. Existe alguém que é Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele há de nos dirigir, amém? Glória a Deus. Para isso nós temos que aprender o que Paulo nos ensina no mesmo tema. Lá em Filipenses capítulo 4, Paulo fala o seguinte, no versículo 6. O mesmo que o nosso Senhor falou: não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes o quê? As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Paulo está nos revelando um segredo espiritual profundo, dizendo: se você não quer ficar preocupado com o dia de amanhã, pare de perturbar o seu cônjuge, pare de levar preocupações para ele, vá orar, vá colocar-se diante de Deus e peça ao Senhor: Deus,
Tu conheces meu coração, eu não quero ficar inquieto. Você não vai ficar inquieta. Você vai orar ao Senhor e o Deus dos céus vai ouvir as tuas petições. E você vai orar até alcançar paz no teu coração. Paz em toda circunstância. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos e as vossas mentes em Cristo Jesus. O problema é a nossa mente. Nossa mente tem que ser de novo corrigida pela palavra de Deus. Precisamos aprender que o Senhor está nos ensinando que nós temos um Deus que cuida de nós. É interessante nós notarmos que neste capítulo 4 de Filipenses capítulo 4, você vai perceber o seguinte, que o apóstolo Paulo, falando com a igreja, nesse versículo de número 6, ele fala para não estar ansiosos. E então ele diz mais. Ele diz assim, versículo de número 12, 4:12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E aí vem o sentido exato do versículo seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu posso todas as coisas. Eu posso suportar tempos de crise, eu posso suportar tempos de dificuldade, porque eu sei que amanhã vai ser melhor, porque Deus está cuidando de nós. Aleluia, louvado seja Deus. Esses tempos de abatimento, de dificuldade, são tempos de aprendizado. Em tudo estou instruído. Você tem que estar instruído em tudo. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala para nós aprendermos a suportar os dias difíceis. Ele nos fala também o seguinte, que quando Paulo estava pregando, de repente chega um irmão lá para abençoar Paulo, Epafrodito, e traz uma oferta para Paulo. E quando ele traz aquela oferta, ele sabe que aquela oferta vinha da Macedônia. Aquela oferta era de irmãos que eram pobres, que tinham aperto financeiro. E Paulo, quando ele viu aquela oferta para a obra missionária, Paulo ficou comovido. Ele sabia que aqueles irmãos não tinham condições de ofertar, mas eles entregaram mais do que eles podiam. E sabe o que Paulo fala? Versículo de número 12, ele diz o seguinte, depois de dizer sei estar abatido, no versículo de número 17 agora: não que eu procure dádivas, não que eu procure dádivas, mas procuro o quê? O fruto que abunde na vossa conta. Paulo está dizendo que todos nós temos uma conta bancária nos céus. Ele está dizendo para nós que existe um extrato e que nós podemos colocar tesouros no reino dos céus. E que nós podemos confiar no Senhor, que quando nós abençoamos a obra de Deus, nós também somos abençoados. Quero lembrar uma coisa muito importante para você, meu irmão, do fundo do meu coração. Quero lembrar aquilo que Paulo diz para nós, no versículo de número 17, que Deus vai abundar para a nossa conta. Ele fala no versículo de número 19, uma bênção especial para nós como igreja. Ele diz o seguinte, vamos juntos, versículo 19, vamos ler juntos. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Se trata de investimento. Quando você abençoa a obra de Deus, Deus te abençoa. É um princípio bíblico inerrante. Deus abençoa os seus filhos no tempo certo. Aleluia. Para isso nós temos que aprender a guardar o tempo de Deus. Pedro nos fala o seguinte, capítulo de número 5 da carta de Pedro, a primeira carta, versículo 6. Ele nos fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele, o quê?
Por quê? Aleluia. Olha aí para a pessoa que está ao lado e fala: Deus está cuidando de você. Lançando sobre Deus, sobre Ele, toda a vossa ansiedade. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós muitas vezes esquecemos de juntar tesouro nos céus. Algo que eu tenho que falar para os irmãos, que Deus tem me dito: é tempo de ensinar a igreja que a única maneira de nós protegermos nossas finanças é honrando a Deus. Se você no passado honrava a Deus e não honra mais, quero que você entenda que Deus é o Senhor de tudo. Meu é o ouro e minha a prata, diz o Senhor dos exércitos. Deus é o nosso amparo. Salmo 37 nos fala que eu nunca vi o desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não nasceu para mendigar o pão. Aleluia. Deus está cuidando de nós. Há uma bênção prometida lá em Provérbios capítulo 3, versículo número 9. Veja o que está escrito lá. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda, com a tua renda e com as primícias de toda a tua renda. E acontecerá o quê? É uma promessa. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Nós temos que voltar a aprender o princípio da honra. Temos que voltar a entender que Deus nos diz em sua palavra: aquilo que é de Deus, dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Não estou dizendo isso para você porque eu careço de algo. Graças a Deus, Deus me tem suprido de tudo. Mas tenho que explicar para você que você precisa voltar a ser quem você era. Você tem que se libertar da ansiedade, lançando todo o cuidado diante de Deus, porque Deus tem cuidado de você e vai continuar cuidando. O problema é que nós esquecemos que temos um Deus que cuida de nós, e começamos a nos preocupar que nós temos que fazer alguma coisa. Mamão começa a articular e nós esquecemos de honrar a Deus. Honre ao Senhor. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Quando nós honramos ao Senhor, Deus também nos honrará. Você deve se lembrar que você é alguém que é dizimista na casa do Senhor. Você aprendeu a honrar a Deus. E se você está honrando a Deus, Deus também te honrará. É um princípio inegável. E eu posso confirmar isso por uma única questão: aqueles que vivem dificuldade e aperto há muito tempo deixaram de honrar o Senhor. Quando nós honramos a Deus, nós podemos curvar nosso joelho e dizer: Senhor, a tua palavra me diz, Senhor meu Deus, que o Senhor repreenderá o devorador. A tua palavra me diz, Senhor meu Deus, que o Senhor abençoará, abrirá as janelas dos céus para derramar bênção, que venha sobre nós a maior abundância. Eu tomo isso para a minha vida, eu recebo, Senhor, e eu peço a tua bênção sobre a minha casa e a minha família. Entre em demanda, comece a confiar no Senhor. Quando nós, e como igreja do Senhor, entendermos o princípio que você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Quando você entender que Deus está cuidando de você, você vai entender algo mais importante ainda: que quando você abençoa a obra de Deus, Deus também te abençoa. É um princípio inegável espiritual. Eu não posso negar a você a bênção, não posso esconder de você o princípio para ser abençoado. Honre o Senhor com as tuas fazendas, com a tua renda. Honra o Senhor e o Senhor te honrará. É algo tão claro, irmãos, que o salmista escreve no Salmo 112, o que eu vou chamar o Salmo do dependente que é abençoado. Salmo 112. Olha o que o Senhor está dizendo para você e para mim. Aleluia. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Você ainda teme a Deus? Você está honrando o Senhor com as tuas primícias?
Quando nós honramos o Senhor, nós temos a garantia do que está escrito: sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada, fazenda e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. E o texto segue afirmando verdades preciosas. Aleluia. Eu me lembro de um irmão que algumas vezes eu ia à casa dele levar cesta básica. E uma vez ele se comoveu, disse: pastor, quando Deus me abençoar, eu quero ajudar a obra do Senhor, quero levar cestas básicas para outros. Eu não quero depender disso, eu quero ser um abençoador. Eu orei por aquele irmão. E me alegra saber que esse irmão hoje é um empresário, está abençoando vidas. Quando eu paro para pensar naquilo que Deus faz, eu entendo uma coisa. Eu me lembro de um certo irmão que chegou aqui na igreja, chegou aqui ilegal, chegou aqui numa dificuldade econômica tão grande, e estava a ponto de ser deportado, estava esperando que a imigração lhe desse um visto, não podia trabalhar. Então ele começou a fazer bicos de barbeiro, e esse irmão trabalhava numa barbearia, era um emprego informal, mas todo domingo ele vinha e dizia: pastor, eu vim trazer o meu dízimo. E eu olhava para ele e disse: não posso aceitar que você faça isso. Você não tem nem para você direito. Disse: pastor, não me impeça de ser abençoado. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Disse: amém, filho, estarei orando por você. No culto, coloque o seu dízimo no gasofilácio. Às vezes ele fazia 5.000 ienes, 8.000, 2.000, e ele colocava os seus 10% na obra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Mais tarde, o seu visto saiu, ele arrumou emprego, ele hoje é um abençoador da obra de Deus, nunca deixou de ser fiel ao Senhor. Quando nós aprendemos a fidelidade a Deus, honra ao Senhor, eu peço a você, não honre a minha pessoa, não honre a igreja, honre a Jesus, honre ao Senhor. Se um homem pode esperar 12 horas numa fila para honrar a rainha, honre o Senhor teu Deus, e o Senhor te abençoará. Aprenda apenas a esperar o tempo de Deus, porque o Senhor sem demora abençoará os seus. Se você está no Salmo 112, se você saltar para o 113, você vai perceber o seguinte, versículo 5: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó, aleluia, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Você está assentado no meio do povo de Deus, entre os príncipes do Senhor. E se você é príncipe, você é alguém abençoado por Deus. Vamos ficar em pé. Glórias a Deus. Esta palavra não tem por objetivo trazer culpa ao seu coração. Não vem trazer peso para você. Se você soubesse como meu coração fica desconfortável para tratar esse assunto, porque não é um assunto que eu gosto de tratar. Mas Deus me disse: volta a lembrar o meu povo, que a bênção virá sobre eles abundantemente, quando eles se lembrarem de que devem honrar o seu Deus. Se você voltar a honrar o Senhor, Deus também te honrará. Lembre-se disso. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos livre de toda ansiedade, todo medo do amanhã, porque Deus está cuidando de nós. Oremos a Deus. Pai,
Pai, são os gentios, aqueles que não te conhecem, Deus, que se preocupam com todas estas coisas. Mas tu, Pai Celestial, conheces o nosso coração e a nossa necessidade. Deus, a tua palavra nos garante: buscai primeiro. O que vem primeiro, Deus? Tu vens primeiro, Senhor. Tu és o primeiro em nossa vida, Senhor. Quem vem primeiro, Senhor? Mamão não vem primeiro, tu vens primeiro, Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio totalmente, meu Deus, que o Senhor há de acrescentar. Portanto, Deus, nesta hora, primeiro acrescenta a fé ao nosso coração. Tira todo medo, Senhor. Tira toda ansiedade, Pai. Habita, Senhor, abundantemente em nossos corações. E nos fortalece, Deus, na confiança de que o Senhor é por nós. De que o Senhor guarda o seu povo. Obrigado, guarda de Israel. Obrigado, meu Rei. Te adoramos e te servimos, porque te queremos, Senhor. Obrigado, Deus. A tua bênção repousa sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. Pode se assentar. Glorifique o Senhor.